Daí, pessoal, mais uma resolução. Na interpolação de 3 meios geométricos entre 1/20 e 125 quartos, o terceiro termo da progressão é... Bom, então, interpolação geométrica, né? Interpolação de termos. Então, pensar assim, ó. Eu tenho aqui um primeiro termo que é 1/20. E aí eu preciso interpolar aqui, ó, 3 termos, ou seja, 3 elementos. Entre 1/20 e 125 quartos. Ou ainda, eu vou ficar aqui com uma PG, porque são termos geométricos que eu devo interpolar, né? Meios geométricos, significa que eu estou trabalhando com PG. Então aqui eu tenho uma PG de 5 termos, ok? E aí eu preciso descobrir quem é o terceiro termo. Fundamental para descobrir o terceiro termo aí é verificar a razão, né? Porque a partir da razão eu consigo definir todos os termos. A razão é como se fosse aí a lógica, né, do padrão de construção da sequência. Bom, então eu vou pensar o seguinte. Eu tenho uma expressão que define o termo geral, AN igual ao A1, primeiro termo, vezes a razão elevada ao expoente, que é igual ao número de termos, menos uma unidade. Isso por definição, construção ou da construção da PG. Então o AN em geral é o último termo, né? Na realidade é um termo qualquer. Para mim eu vou utilizar aí o último termo, 125 quartos. Igual a 1 é o primeiro termo, 1/20. Vezes a razão que eu não sei, mas o número de termos, né? Eu tenho 5 termos aqui. Então 5 menos 1, já posso até colocar o expoente 4. Para isolar essa razão, então, vou fazendo aqui as falsas passagens. Por exemplo, mantenho aqui 125 quartos. Esse 1/20 está multiplicando na falsa passagem. Fica dividindo. Aqui, 1/20. Isso é igual a razão elevado na quarta. Multiplicação de frações, mantém a primeira. Multiplica pela segunda invertida. Aí posso efetuar simplificações. Aqui, ó, vou simplificar por 4, né? Direto aqui, ó. Por 4 dá 1. Por 4 dá 5. E aí eu tenho que 125 vezes 5. 625 é igual a razão elevada à quarta. Então a razão é igual a 5, né? Já que 625 é 5 elevado na quarta. Né? Tu pode fazer aqui, ó, 625 dá por 5, que dá 125, dá por 5, que dá 25, dá por 5, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Então é 5 na quarta é igual a razão elevada à quarta, cancela os expoentes, e aí a razão é igual a 5. Bom, isso aí é a razão, ele pede o terceiro termo, mas aí eu sei que o terceiro termo é igual ao primeiro termo, né, o produto do primeiro termo, pela razão elevada ao quadrado. Né? Se eu estou aqui no terceiro termo, o expoente é 1 a menos. Se fosse, por exemplo, eu quisesse o A9 ou o nono termo, seria A1 vezes Q na 8. Se eu quisesse o A26, seria A1 vezes Q na 25. Então isso para PG funciona dessa forma. Então isso decorre de que A3 é igual ao A1 vezes Q na 3 menos 1, que é 2, tá? Então, o terceiro termo, que é o que ele pede, é igual ao A1, que é o primeiro termo, 1/20, vezes a razão, aí a razão acabamos de definir aqui, ó, 5. 5
ao quadrado. Terceiro termo igual 1/20 vezes 5 ao quadrado, 25. Então aqui é o mesmo que 25 sobre 1. Eu tenho então 25/20, que eu vou simplificar por 5. E aí o terceiro termo está finalizando em 5/4. Ok? Isso eu tenho na letra C. Ok? Então era isso. Espero que tenham aproveitado. Forte abraço. Até a próxima.